Olá amigos, estamos de volta com mais um episódio da série Bases. No primeiro episódio nós tratamos sobre louvor e adoração, compartilhamos sobre algumas chaves, alguns conceitos para ampliar o nosso entendimento a respeito do que não é louvor e adoração e do que é louvor e adoração. Hoje nós vamos continuar enfocando um pouquinho sobre adoração. Começamos com um conceito de acordo com o dicionário de adoração que significa uma veneração, que tem a ver com uma paixão intensa, que tem a ver com um culto a Deus. Segundo a Bíblia, que é a nossa base, nós vemos uma conexão muito grande entre adoração e reverência. A gente vai compartilhar sobre a essência da adoração, algumas características que nos levam à essência da adoração, e a reverência é uma delas. Segundo a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, nós vemos Jesus sendo tentado no deserto. Jesus havia ficado 40 dias e 40 noites em jejum, sem se alimentar. E nesse tempo, Satanás aparece para Jesus e começa a tentar Jesus de algumas maneiras. E em um dos versos, no meio do caminho, Satanás diz a Jesus: olha, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus, de bate-pronto, responde para Satanás: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quando Jesus usa as palavras adore a Ele, adore ao Senhor, somente ao Senhor adore, até mesmo quando Satanás diz para Jesus se prostrares e me adorares, essas duas palavras aqui, elas dão a ideia de reverência, adoração quanto reverência. A palavra grega que Jesus menciona aqui é proskuneo. Para quem não sabe, o Novo Testamento ele foi traduzido em grego. E as palavras que nós temos hoje no português são palavras tiradas da raiz grega. Então, essa palavra proskuneo, ela dá a ideia de uma profunda reverência. Ela dá a ideia de alguém que se coloca de joelhos diante de uma pessoa e faz uma reverência no sentido de beijar a mão dessa pessoa ou de colocar a testa na mão dessa pessoa, como se os mais antigos vão lembrar quando você tem que chegar diante da sua avó, do seu pai e pedir a bênção, né? E aí você vai lá e beija a mão dele, vai lá e coloca a testa na mão dele, né? Então, essa palavra é usada para esse tipo de momento. Em alguns casos, ela é usada até mesmo para um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Então, a gente vê uma profunda reverência, o contexto de adoração trazendo uma profunda reverência. Então, segundo esse texto, essa profunda reverência, ela vai resultar, de alguma maneira, numa prestação de um culto ou a um serviço a Deus. A nossa reverência a Deus sempre vai nos levar ao culto a Deus. Não existe culto sem reverência. Não existe reverência sem nos levar a um culto. Isso nós precisamos entender. Se você quer ampliar o seu conhecimento a respeito de adoração, assim como eu tenho ampliado, assim como eu tenho entendido, aprendido ao longo dos anos, com amigos, com ministros, com líderes, com pastores, com livros, com materiais, com a Bíblia, nós devemos entender que a nossa reverência a Deus é uma maneira de adoração. E essa reverência vai nos levar a um culto a Deus. Nós vemos aqui no verso que Jesus menciona um texto de Deuteronômios, capítulo 6, verso 13, onde ele diz que só ao Senhor nós podemos adorar e só a Ele prestaremos culto ou serviremos. E essa palavra que Jesus traz no Antigo Testamento, ela tem o mesmo sentido do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento traduzido em grego. E nós vemos que o serviço a Deus, o culto a Deus, a prestação de culto a Deus e o serviço têm o mesmo sentido. A palavra grega que traduz para prestar culto, para servir, depende da versão que você estiver lendo aí, de Mateus capítulo 4, essa palavra grega é latreia, que dá a ideia de serviço, de trabalho. Ou seja, Jesus está querendo dizer aqui para a gente que o nosso culto a Deus tem a ver com o nosso serviço a Deus. Tem muita gente que vem aos cultos nas igrejas achando que está ali para receber algo de Deus.
Tem muita gente que considera como motivação real ir ao culto para poder receber uma palavra, receber uma profecia, receber uma revelação, receber uma bênção, receber um milagre, receber uma oração, receber uma canção que toque no seu coração. Quando na verdade nós não recebemos culto, nós prestamos culto. Ou seja, é um serviço, é uma entrega, é uma oferta que nós dedicamos ao Senhor. Portanto, o culto não é para que você receba algo, o culto é para que você ofereça algo. Isso não quer dizer que você não venha receber uma profecia, uma palavra profética. Isso não quer dizer que durante o culto, no ambiente de culto, você não venha receber uma unção de Deus, ou até mesmo um milagre, uma cura, ou até mesmo uma bênção de Deus. Isso não quer dizer que isso não aconteça, não. Pelo contrário, isso acontece muito, muita coisa flui no ambiente de culto, muita coisa flui nas reuniões, nos encontros, você recebe oração, você recebe uma palavra profética, você recebe, sabe, algo de Deus ali diferente, que te transforma, que te leva aí para casa leve, sabe, que te leva aí para casa de uma maneira diferente, você vive um ambiente diferente ali no culto, mas o que eu quero dizer é que a nossa motivação real do culto precisa ser de prestar algo a Deus. Portanto, nós precisamos entender que a adoração a Deus, ela está ligada à nossa reverência. E a nossa reverência vai nos levar a prestar um culto a Deus. Perceba que, mais uma vez, nós não estamos falando sobre música, nós não estamos falando sobre dança, nós não estamos falando sobre nenhuma outra expressão de arte. Nós estamos falando sobre conceitos universais. Nós estamos falando, sabe, sobre chaves que nos levam a uma vida de adoração e não só um momento de música, de apresentação. No Antigo Testamento, o ministério dos levitas, o ministério levítico é uma base, uma referência para nós trabalharmos com o ministério de música, e quando falamos de adoração também, Arão foi selecionado por Deus para servir no Santo dos Santos e servir dando a bênção em seu nome. No mesmo texto de 1 Crônicas 23:13, menciona duas vezes a palavra servir, só que essas duas palavras são escritas em raízes hebraicas diferentes. Uma delas que significa servir no sentido de ministrar, no sentido de estar a serviço de. Outra significa no sentido de se santificar, de preparar, de dedicar, de consagrar. Ou seja, nós vemos o serviço a Deus envolvendo responsabilidades espirituais e responsabilidades práticas do dia a dia, do cotidiano. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. E essa palavra servir, na tradução, na raiz grega original, é douleu, que significa ser um escravo, que significa prestar um serviço, ser submisso e obediente. Mas em outro texto, em Mateus capítulo 20, verso 27, por exemplo, Jesus, mostrando a importância de servir aos seus discípulos, ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus usa a palavra servir ali no sentido de ministrar também, no sentido de servir à mesa. A raiz grega que traduz para esse termo servir é diaconeu, que é a mesma palavra que nós utilizamos para as funções de diácono. Em Atos capítulo 6 nós vemos os apóstolos selecionando homens para cuidarem das tarefas sociais, servirem os órfãos, as viúvas, atenderem às necessidades das pessoas, e eles procuram diáconos, homens que tivessem cheios do Espírito Santo, que tivessem caráter, integridade, homens que tivessem sabedoria, homens que servissem à mesa, os diáconos. Nós vemos então a proporção que a adoração toma no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós vemos que a adoração vai muito mais além de um momento. A adoração tem a ver com uma vida de entrega, uma vida de dedicação, uma vida de serviço a Deus. E segundo Rory Nolan, que foi o autor do livro Coração do Artista, ele diz que existem 3 coisas que nos impedem de servir. Atitude de superioridade, segundas intenções egoístas e a confiança somente no nosso dom. Sabe, esses 3 empecilhos muitas vezes nos impedem de viver uma vida de serviço, de servir. A autoconfiança,
o fato de você confiar no seu próprio dom, o fato de você ter interesses egoístas, de querer se promover o seu trabalho, promover a sua habilidade, o seu talento, atitude de superioridade, achar que você é melhor do que os outros, achar que ninguém chega no seu nível técnico, achar que você tem muito mais para oferecer do que qualquer outra pessoa que faz parte do seu grupo de adoração, ou que faz parte da sua igreja, ou do ministério de música. Mas nós precisamos entender que ser um adorador é ser alguém chamado para servir. Vai muito mais além do que se apresentar em plataformas. Vai muito mais além do que saber tocar, do que saber dançar, ou do que saber expressar qualquer tipo de arte. Ser um adorador tem muito mais a ver com servir, com a reverência, com a entrega, sabe, com a submissão, com o se entregar a Deus, com o se humilhar diante de Deus. E eu quero encerrar com um texto de um autor muito conhecido, um escritor chamado Richard Foster. E em um dos seus livros, Celebrando as Disciplinas Espirituais, ele escreve o seguinte: nada disciplina os desejos desordenados da carne como serviço, e nada transforma os desejos da carne do que o servir em oculto. A carne reclama contra o serviço, mas berra contra o serviço realizado em oculto. Ela solicita e clama por honra e reconhecimento. Ela planeja sutil e religiosamente meios aceitáveis para chamar a atenção ao seu serviço prestado. Se resolutamente recusarmos ceder a essa concupiscência da carne, nós a crucificamos. Toda vez que crucificamos a carne, crucificamos nosso orgulho e arrogância. Deus nos chamou para servir. E Jesus criticava os fariseus por querer expor as suas obras, por querer tornar as suas obras públicas, por querer mostrar para todos o que eles faziam. E nós devemos entender que Deus nos chamou para servir, mesmo que seja nos bastidores, mesmo que seja atrás das cortinas, mesmo que ninguém veja, porque o Deus que nos vê no secreto nos recompensará. Então eu quero deixar esses conceitos e essa meditação para você. Se possível, tome nota daquilo que estamos compartilhando aqui. São chaves essenciais para desenvolver, sabe, uma vida com Deus, para desenvolver uma vida ministerial. Por isso, não deixe de marcar os seus amigos, não deixe de compartilhar tudo aquilo que nós compartilhamos com você aqui. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, isso vai ampliar o seu entendimento, vai ampliar os seus conceitos sobre adoração e que se torne uma base firmada e fundamentada na sua vida. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Você acabou de assistir mais um episódio da série Bases. Clique aqui então no gostei, ative as suas notificações. Se você ainda não se inscreveu no canal, tem um link aqui em cima. Se você tem Spotify, você pode acessar o nosso podcast chamado Orgânico. Lá todo o conteúdo do YouTube vai estar disponível em áudio para você. Que Deus te abençoe, fique ligado.